Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 27. Escudo do meu pai. Dany estava de pé no parapeito da janela enquanto o sol da manhã nascia, sua luz espalhando-se sobre as montanhas rolantes. Esse era o único inconveniente de seus antigos aposentos, não tinham vista para o oceano. Mas mesmo assim, uma leveza invadiu o coração de Dany enquanto contemplava a cidade de Esquifel iluminada pela aurora. Por mais de 12 anos, ele lutara com unhas e dentes em meio à lama, ao sangue e à morte. Mas agora, finalmente, estava em casa. Dany balançou a cabeça, esfregando os dedos nas rugas ao redor dos olhos, enxugando as lágrimas que começavam a se formar, um sorriso se espalhando pelo seu rosto. Você não consegue dormir. Os braços de Mera o envolveram por trás, a pele quente dela. Ele sentiu a bochecha dela pressionada contra suas costas, o cabelo dela fazendo cócegas em sua pele. Dany encolheu os cotovelos, apertando os braços de Mera contra o corpo e repousando a mão sobre a dela. Passou o polegar sobre as tatuagens de tinta preta nos dedos dela, que a identificavam como uma cavaleira de inverno. Não muita coisa, não faz muito tempo. E não de novo até que Loren Coraclon esteja fria no chão e estejamos livres. Só de pensar no homem que agora se autodenominava Alto Lord Loren, Dany rangia os dentes. O homem que havia traído a família de Dany na noite em que o Império queimou vivos os habitantes de Stormvatch. Mera apertou Dany com mais força, expulsando o ar de seus pulmões. É muito cedo para falar em morte. Mera, me solta. Dany riu, fingindo tentar se libertar. Só se você conseguir me obrigar, disse Mera, rindo e se esquivando de seu aperto, passando-se por cima das costas dele. Dany se virou, erguendo Mera no ar, as pernas dela se enrolando em sua cintura, os olhos fixos nos dele. Ele percorreu o rosto dela com o olhar, a pele bronzeada, as 3 cicatrizes que iam da testa ao queixo, os olhos cor de oceano, o sorriso, a covinha na bochecha esquerda. Era assim que se sentia a felicidade. Ele nunca queria perder essa sensação. Algo em seu coração se apertou, uma pontada de preocupação gelando suas veias. Dany, o que foi? Mera afastou as pernas e colocou os pés no chão, estendendo a mão e pousando-a na bochecha dele. Dany inclinou a cabeça, pressionando a bochecha contra a palma da mão dela. O simples toque dela trouxe um sorriso aos seus lábios. Ele respirou fundo e, em seguida, acariciou o rosto dela com as mãos. Deixar você aqui, todos aqueles anos atrás, foi a coisa mais difícil que já fiz. A voz de Dany tremia. Eu fiquei parado ali, Mera. Bem na porta. Eu nunca quis ir embora. Nunca quis deixar você, nem Alina, nem Baren. Eu não tive escolha, Mera. Eu não tive escolha. Eu sei. Mera puxou a cabeça de Dany para baixo e beijou sua testa. O que está feito não pode ser desfeito. O tempo só avança, e, portanto, nós também. Estamos aqui, agora, e temos um longo e sangrento caminho a percorrer. Mas faremos isso juntos. Eu te amo. Dany balançou a cabeça enquanto falava. Nunca deixei de te amar. Você está bem mais sentimental do que antes. Ficou mole. Mera riu, sustentando o olhar de Dany, depois suspirou, encostando o nariz no dele. Eu também te amo. Ela se esquivou do abraço de Dany, a suave luz da manhã tocando sua pele nua enquanto ela vestia uma camisa e começava a se vestir com suas roupas de couro. Patrulha? Perguntou Dany, puxando a alça de sua placa peitoral e fechando a fivela. Mera sentiu com a cabeça, dando um tapinha na fivela que Dany acabará de fechar, conferindo seu trabalho. Alguns navios imperiais foram avistados ao longo da costa. Alina quer que permaneçamos visíveis para que eles mantenham distância. Você vai se encontrar com Marlin para quebrar o jejum. Dany balançou a cabeça, soltando um suspiro pesaroso. Alina me pediu para encontrá-la logo após o nascer do sol. Ah! Por quê, hein? Dany vestiu uma túnica e calças de linho, calçando sandálias. Não. Mera balançou a cabeça, puxando o cinto da espada em volta dos quadris e apertando-o bem. Não vou mais fazer isso, Dany. Não vou ficar no meio de vocês dois. Ela é minha líder e minha amiga. Você é meu coração. Dany agarrou o vestido que Mera usará na noite anterior e atirou nela enquanto caminhava em direção à porta, rindo enquanto o tecido voava e cobria o rosto dela.
Você vai se arrepender disso. Ele a ouviu gritar enquanto saía do quarto e caminhava pelos corredores de Redstone. Dane estava a poucos passos da porta fechada quando percebeu que ainda sorria de orelha a orelha. Mas logo seu sorriso se desfez. Sua felicidade não desapareceu, não murchou nem morreu, mas tornou-se mais contida. Por 12 anos, ele havia derramado rios de sangue por toda a Eferia. Ele havia caçado e matado. Ele havia feito coisas que jamais imaginara fazer. E fizera tudo isso por um único motivo: voltar para casa. No entanto, agora, ali estava ele, caminhando pelos corredores de Redstone, Mera em seu coração, Alina liderando a casa, Baren vivo, e ainda assim não conseguia conter a felicidade. Havia muito ainda a fazer, muito sangue ainda a ser derramado. A única coisa que ele não havia previsto sobre a felicidade era que, uma vez conquistada, teria pavor de perdê-la. Talvez esse fosse seu castigo por ter partido, nunca conhecer verdadeiramente o significado da paz. Enquanto caminhava, Dane roçava a mão na pedra avermelhada das colunas caneladas que ladeavam os corredores, os dedos deslizando pelas ranhuras, a pedra lisa contra sua pele. A luz da manhã penetrava pelas janelas arqueadas embutidas nas paredes do lado direito, cortando o corredor escuro e pintando arcos de luz brilhantes nas paredes opostas, com poeira suspensa em seus raios. O cheiro de óleo queimado ainda pairava no ar da noite anterior, e o suave aroma cítrico das laranjeiras do jardim e dos pomares da cidade era trazido pelo vento. A familiaridade de tudo aquilo trouxe à tona as memórias de Dane, correndo pelos corredores, Alina agarrada às suas costas como uma macaca enlouquecida, Baren correndo ao lado deles, a mãe atrás, o pai fingindo desaprovação enquanto ele e Marlin riam. Aqueles dias já eram passado. Mas Dane ainda se alegrava por ter aquelas lembranças. A vida em Valtara não tinha sido fácil. O Império garantirá isso. Mas sempre houve amor dentro daquelas paredes, algo que Dane se permitirá esquecer com o passar dos anos. O corredor dava para o patamar em frente ao escritório de Alina, que outrora pertencera ao pai delas, e servia como uma varanda interna com vista para o hall de entrada de Redstone. Uma balaustrada de pedra ricamente esculpida emoldurava as bordas da varanda, descendo de cada lado para os 2 conjuntos de escadas de pedra que levavam ao térreo. 2 guardas de Redstone estavam de pé, um de cada lado das portas de madeira manchadas, trajando couraças de bronze e saias blindadas cor de laranja queimado, com escudos ordo-presos às costas e valina de madeira de freixo de cabo grosso empunhada em seus punhos. Mas, de tudo, foi o aço bronzeado das botas blindadas dos guardas que chamou a atenção de Dane. A guerra estava ali. Dane apoiou a mão no corrimão em frente às portas e observou o hall de entrada, onde porteiros, criados e empregadas se movimentavam apressadamente, preparando-se para o dia. Guardas de pedra vermelha estavam posicionados aos pares ao redor do hall, costas eretas, lanças em punhos cerrados. Seu olhar se demorou apenas por um instante, e Dane se voltou para o escritório de Alina. Meu senhor Ateres, disse a guarda à esquerda, inclinando a cabeça, seus brilhantes olhos verde-escuros visíveis através das fendas amendoadas em seu capacete. Ela tinha 4 anéis de tinta preta no braço direito e 2 no esquerdo. Quase uma mestra da lança, proficiente na espada. Lady Alina o aguarda lá dentro. Dane assentiu com a cabeça, sua mente recuando diante do título. Obrigado. Enquanto a guarda fazia menção de abrir a porta, Dane estendeu a mão, sinalizando para que ela esperasse. Está tudo bem, meu senhor. Qual é o seu nome? Meu nome. Você tem um, não tem? Dane permitiu-se um sorriso e ergueu uma sobrancelha, curioso. Eu, sim. Tarine, meu senhor. Meu nome é Dane Tarine. É um prazer conhecê-lo. Ah. Qual é o nome da sua casa? A mulher fez uma pausa, lançando um olhar para o outro guarda. Tarine da casa Valanis, meu senhor. Tarine da casa Valanis. Dane deixou o nome reverberar, resgatando memórias das prateleiras de sua mente. A casa Valanis serviu a casa Ateres por muitos séculos. É um nome de orgulho. Seu pai lutou ao lado do meu. Que possamos honrar a memória de ambos fazendo o mesmo. Tarine endireitou um pouco a postura, cruzou os braços ao lado do corpo e fez uma profunda reverência. Pela espada e pelo sangue, Lorde Ateres. Pela lâmina e pelo sangue, Tarine da casa Valanis. Dane se virou para o outro guarda. E o seu nome? Benin da casa Andeer, meu senhor. O jovem assentiu com a cabeça, curvando-se levemente na cintura. Outra bela casa. Dane observou os 2 guardas, memorizando seus olhos. Cada um deles parecia não ter visto mais do que 25 verões. É um prazer conhecê-los. Dane avançou,
passando por Tarini para abrir as portas ele mesmo. Entrar no escritório foi como voltar no tempo. Os 3 sofás macios que o pai de Dany sempre mantinha no centro da sala, que Baren havia removido, estavam de volta ao lugar. As antigas armas valtaranas que ficavam penduradas na parede leste haviam sumido, dando lugar a pinturas e pequenas tapeçarias de cores vibrantes. Que bom que você está aqui. Alina recostou-se na frente da escrivaninha, que ficava do lado oposto dos sofás em frente à grande janela aberta. Suas vestes laranja e brancas estavam presas por um fecho de bronze em forma de dragão da casa Ateris. Marlin Arcon estava ao lado dela, com os cabelos salpicados de branco presos para trás e as vestes laranjas sobre os ombros. Vejo que você redecorou. A voz de Dany se perdeu enquanto ele olhava para o lado oeste da sala, onde as estantes de livros alinhavam a parede. Suspensas em suportes de madeira, polidas e impecáveis, estavam 2 armaduras que ele reconheceria em qualquer lugar do mundo. Como? A umidade fugiu da boca de Dany, seus lábios secaram, um nó se formou em sua garganta. Ele olhou para Alina, depois se moveu em direção à armadura, estendendo a mão, seus dedos roçando o couro endurecido do que ele sabia ser a couraça de sua mãe. O trabalho em couro havia sido refeito, a superfície polida, mas era definitivamente dela. Tinha as mesmas marcas e arranhões. Os padrões espirais de laranja e branco trabalhados no couro escuro eram idênticos. O brasão da casa Ateris ao longo do peito. Um arrepio percorreu o corpo de Dany, lembranças de Sylvan Anura, a guarda do dragão, arrancando a cabeça de Ilha Ateris de seus ombros enquanto ela se ajoelhava no convés daquele barco, seus olhos fixos no de Dany. Ele reprimiu a lembrança, engolindo em seco, lutando contra o tremor em sua mão. Alina, como isso é possível? Como você os encontrou? Dany levou a mão ao segundo conjunto de armadura, sentindo o toque frio do aço endurecido ao pousar a couraça de seu pai. Canelas e braçadeiras combinando estavam dispostas em um pequeno banquinho diante da couraça, com saias blindadas em branco e laranja presas por braços ramificados no centro. Um elmo valtarano de bronze repousava no topo do suporte, com uma crista de crina de cavalo branca que se estendia da frente até as costas. Um escudo ordo polido estava na base do suporte, encostado nas saias blindadas, com o dragão da casa Ateris estampado em sua frente. O pulso de Dany batia forte e ensurdecedor em sua cabeça enquanto ele deslizava a mão pela couraça, os dedos repousando em uma saliência no centro do peito, onde o aço havia sido fundido novamente. O tremor em sua mão o dominou. Sua respiração ficou rápida e sua pele gelou ao se lembrar do pai gritando para que ele corresse, seus gritos interrompidos quando a lâmina de Sylvan Anura perfurou seu externo. Eles trouxeram os corpos de volta, Dany. Dany não se virou, mas sabia pelo tom de voz de Alina que ela estava atrás dele. Eles os arrastaram pelas ruas como animais mortos e os penduraram na praça principal. Loren nos obrigou, a mim e a Baren, a ficar sentados dia após dia olhando para eles pendurados. O preço da rebelião, ele dizia. Vejo o corpo decapitado da minha mãe toda vez que fecho os olhos. Não tenho certeza se realmente me lembro do rosto dela. Eles os deixaram lá por dias, com os pássaros bicando-os. Teriam deixado por mais tempo se Marlin e Savrin não os tivessem cortado. Mesmo assim, Loren revirou a cidade inteira procurando por eles. Dany, relutantemente, retirou a mão do peito da couraça de seu pai e se virou para Alina. Seus lábios tremiam, seus olhos estavam vermelhos e irritados, e por um breve instante ela não era a guerreira feroz, a cavaleira de inverno, a líder. Ela era simplesmente sua irmãzinha. Dany a abraçou e a apertou contra si. Sentir o soluço dela contra seu peito acendeu uma mistura de fúria e tristeza em suas veias. Dany a segurou até que o tremor em seus ombros cessasse. Recostou-se, segurando-a pelos braços, olhando-a fixamente em seus olhos injetados de sangue. Vamos arrancar a carne dos ossos de Loren Coraclon, vamos cravar uma lâmina em seu coração e o deixaremos como carniça para os pássaros. Com lâmina e com sangue, eu prometo. Alina enxugou as lágrimas do rosto, um olhar frio se instalando em seus olhos. Você se lembra do que eu disse? Valtara será livre ou queimará. Eu falei sério. Este é o fim. O fim das correntes ou o fim da respiração. Você me disse que ficaria ao meu lado até seus pulmões darem o último suspiro, até seu coração parar de bater. Você me pediu para ser minha espada. Alina se virou, um fogo frio ardendo em seus olhos. Pois bem, estou lhe perguntando agora. Você será minha espada, irmão? Eu sou seu. Dany cerrou o punho e o levou ao peito. Matar era algo que ele nunca gostara de fazer, mas aprenderá a compreender a sua necessidade. E matar num campo de batalha, em nome da liberdade de Valtara,
era diferente de matar por dinheiro ou por vingança. Alina assentiu. Ótimo. Ela cerrou os dentes e passou por Dany, pousando a mão na couraça de aço bronzeado que seu pai usará. Com a palma da mão pressionada contra o aço, Alina cerrou os dedos em um punho. Conversei com Marlin. Alina olhou para Marlin, que permanecia em silêncio junto à mesa, com os braços cruzados. E decidi que quero que você reforme os Andúri. Quero que você ocupe o lugar onde nosso pai esteve. Dany prendeu a respiração. Para onde Alina o enviasse, ele lutaria. Faria tudo o que ela precisasse dele. Mas isto... Os Andúri eram os melhores guerreiros da casa Ateris. A ponta da lança, o coração pulsante do exército Ateris, mestres tanto da espada quanto da lança. Em sua vida, Arquim Ateris fora seu líder. Dany não era digno nem de calçar as botas de um guerreiro Andúri, muito menos de vestir a armadura ou empunhar o escudo. Seria como acender uma vela e se autodenominar um dragão. Alina. Não. Alina balançou a cabeça, seus lábios se curvando para baixo. Você me disse que faria qualquer coisa pela liberdade de Valtara. Não ouse me dizer que não fará isso. Não seria justo. Dany estendeu os braços, mostrando os 2 anéis negros em cada um. Eu não mereci isso. Não luto em uma formação de escudo há mais de 12 anos. Não sou mestre de lança, nem de espada. Mas você luta como um. Alina empurrou o peito de Dany, fazendo-o cambalear para trás. Você tem o coração dos Andúri pulsando nesse peito. O coração do nosso pai. O sangue dele, o nosso sangue. Eu preciso disso, Dany. Os lobos estão rondando. Eles sentem o cheiro da fraqueza. Precisamos mostrar a eles que a casa Ateris está mais forte do que nunca, ou esta rebelião morrerá sem sequer respirar pela primeira vez. Os Andúri são mais do que uma muralha de escudos e lanças. Eles são um símbolo, um grito de guerra. Onde quer que as cristas brancas dos Andúri marchem, nosso povo seguirá. Eu posso governar os céus, Dany, como nossa mãe fez. Mas se quisermos ter sucesso onde outros falharam, preciso que você carregue o dragão da casa Ateris em seu escudo. Preciso que você inspire. Você é Dany Ateris, filho de Arquim e Ilha Ateris. Você finalmente está em casa. Agora preciso que você lute por ela. Preciso que você sue, sangre e esteja disposto a morrer por esta casa e pelo povo que a compõe. Se o Império quer Valtara, terá que... Arranquem isso de nossas mãos frias e mortas. Palavras são baratas. Mostre-me quem você é. O peito de Alina subia e descia em movimentos bruscos, o maxilar cerrado, o olhar fixo em Dany, a fúria ardendo em seus olhos. Dany respirou fundo e olhou para Marlin, que não havia dito uma palavra desde que Dany entrará no escritório. Ele encarou Dany por um instante e depois se aproximou. Seu pai me disse uma vez que as batalhas são vencidas com aço e habilidade, mas se perdem nos corações e mentes. Os Andúri são um símbolo, Dany, da casa Ateris, de Valtara, de esperança. Alina tem razão. Se o povo de Valtara vir os brasões brancos dos Andúri, vir os uivernos em seus escudos, os mantos em seus ombros, eles criarão lendas. Desde menino, você tem uma chama dentro de si. Onde você ia, outros seguiam. Posso conseguir aço para você e posso encontrar guerreiros para empunhá-lo. Mas só você pode acender a chama em seus corações, fazê-los acreditar. Você viu seus pais morrerem. Você viu Sormvacek queimar. Você sente essa raiva em seus ossos. Eu sei que sente, porque eu também sinto. Pegue-a e use-a. Não deixe que tudo seja em vão. Dany passou a língua pelos dentes, um nó se formando em seu peito. Voltou-se para a armadura do pai, passando os dedos pela crista fundida no externo. Quanto tempo me resta? Estamos reunindo suprimentos e mobilizando pessoal, cortando o império pela raiz, desde Esquifel até Ironcrek. Marcharemos para Lostren em 3 dias. Isso não é tempo suficiente, Alina. Não posso treinar 300 homens para lutarem juntos em 3 dias. Tudo o que estarei fazendo é prepará-los para morrer. Acho que você me entendeu mal, irmão. Marlin e eu conversamos longamente com os comandantes e selecionamos os melhores guerreiros que a casa Ateris tem a oferecer. Os melhores entre nós. Tudo o que peço de você é que fique à frente deles. Que mostre a força da casa Ateris. O olhar de Dany percorreu Marlin e Alina, e então desceu até o escudo da ordem que repousava contra o suporte, o escudo de seu pai. Ele estendeu a mão, roçando o aço com a ponta dos dedos, e então deslizou o braço pela alça central, envolvendo os dedos na empunhadura próxima à borda do escudo.
Ele ergueu o escudo, sentindo seu peso, e lançou um olhar sobre o brasão da casa Teres estampado na frente. Ele não merecia segurá-lo. Mas se era isso que sua irmã precisava dele, então era isso que ele faria. Preciso encontrá-los. Marlin e Alina sorriram, e Marlin inclinou a cabeça. Eles já estão esperando por você, meu senhor. Posso levá-lo até eles agora mesmo. Dany não conseguiu conter o riso ao olhar para Alina e Marlin. Eles já sabiam qual seria sua resposta. Ele respirou fundo e soltou o ar num suspiro. Vá na frente, Marlin. Dany se virou para falar com Alina. Para dizer que não a decepcionaria. Mas ela ergueu a mão, balançando a cabeça negativamente. Ações. Não palavras. Dany assentiu com a cabeça, permitindo-se um sorriso. Ela ficaria orgulhosa. Alina. Os dois ficariam. Eu estou. Dany encostou o escudo do pai de volta no suporte de madeira, tratando-o como se fosse tão frágil quanto um pedaço de vidro. Marlin. Sim, meu senhor. Outro sorriso surgiu nos lábios de Marlin ao dizer as palavras meu senhor, claramente sentindo satisfação ao ver a expressão desconfortável no rosto de Dany. Siga-me. Depois que Dany e Marlin saíram, Alina se permitiu desabar, sentando-se contra o encosto do sofá de couro, inclinando-se para frente, os cotovelos pressionando as coxas, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Ela respirou fundo, tremendo, e deixou o ar repousar no peito, acalmando as batidas do coração. Quando não conseguiu mais segurar, soltou o ar em um suspiro, pressionou os dedos no couro cabeludo e se levantou. Contar a Dany o que Loren tinha feito com os corpos dos pais dela a afetou de uma forma que ela não esperava. Assim como ouvir Marlin descrever as coisas horríveis que Dany tinha visto na noite em que tudo desmoronou. Alina queria odiar Dany por tê-la abandonado. Não importava o que Mera dissesse. Não importava o que qualquer pessoa dissesse. Ele tinha sido seu irmão mais velho. Ele deveria ter estado lá por ela e por Baren quando eles precisaram dele, quando os corpos dos pais deles foram arrastados pelas ruas e pendurados na praça. Ele simplesmente deveria ter estado lá. Quando eram mais jovens, Alina via Dany como um verdadeiro herói. Ele sempre fora tão forte e confiante, tão seguro de si. Agora, parecia questionar cada palavra que saía de seus lábios. Cicatrizes marcavam seu corpo, e algo frio havia encontrado abrigo em seus olhos. Ele não era mais o jovem que ela sempre admirara. Era algo completamente diferente. Alina queria odiá-lo, mas não conseguia. Mesmo com todas as diferenças, Mera tinha razão. Ele ainda tinha o mesmo coração, a mesma aura que o envolvia. Ele era um líder, quer soubesse disso ou não. E, acima de tudo, ele era seu irmão. Alina pousou a mão na couraça de couro que outrora pertencera à sua mãe. A couraça que Ilha Teres usará no dia em que ela morreu. Estou tentando.